Fala galera, tudo bom com vocês? Eu peguei na apostila agora um exercício. A gente está no final do ano letivo, um ano de quarentena, um ano de Covid, tá todo mundo cansado, então vamos dar aquela aliviada, levar de leve até o finalzinho que falta aqui agora. Esse é um exercício que eu vou fazer do livro de atividades de vocês. Vocês vão pegar depois direitinho. Ele fala sobre essas pilhas mais do uso do cotidiano. Pilhas de níquel e cádmio, pilhas de óxido de prata, pilhas de lítio, baterias alcalinas, pilhas secas convencionais. Então, vamos dar uma identificada sobre o que esses conteúdos trazem para a gente. Vocês reconhecem essas pilhas que estão aí nesse primeiro slide? Eu tenho certeza que essa primeira vocês não vão esquecer, né? Deixa eu botar aqui. Então, olha lá. Aqui eu tenho vários discos de zinco intercalado com discos de cobre. Entre esses discos havia um feltro embebido com ácido sulfúrico. Percebe que eu tenho aqui em cima esse dispositivo ligado uma última plaquinha de cobre e esse outro dispositivo ligado na primeira plaquinha de zinco. Lembra? Então essa aí é a pilha de volta, a pilha de Alessandro Volta, que depois a gente teve uma outra variação de pilha, que era a pilha de Daniel. Lembra? Aquela pilha em que eu tinha dois recipientes conectados por uma ponte salina, na qual eu tinha uma plaquinha metálica em solução correspondente, uma outra placa de um outro metal numa outra solução correspondente ao metal do qual era feita a placa, conectada externamente por um circuito externo, na qual corriam os elétrons. Essa era a pilha de Daniel. Só que a gente viu que era uma pilha ruim de transportar, né? Porque ela tinha soluções líquidas. Até então, o francês Leclanché, desculpa ter cortado o nome dele ali, fez o princípio da pilha seca. O princípio de uma pilha seca que poderia ser transportada. É a chamada pilha de Leclanché, a que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. Vamos fazer então um exercício relativo a essas diferentes pilhas e dispositivos de células eletroquímicas, células galvânicas ou células voltaicas, que são sinônimos. Eu desapareço para poder aparecer a questão. Beijo, até daqui a pouquinho. Galera, questão número 24. Você já deve ter notado a imensa diversidade de modelos e preços de pilhas e baterias disponíveis no mercado para atender a uma grande variedade de dispositivos eletrônicos encontrados no cotidiano, relacionando as colunas das pilhas e das baterias comumente comercializadas. Número 1, deixa eu botar aqui. Número 1, pilha comum ou pilha seca. É aquela pilha que eu falei, a pilha de Leclanché. Nessa pilha número 1 aqui, a solução geralmente eletrolítica que a gente usa é o cloreto de amônio junto com o cloreto de zinco. Pessoal, esses dois sais aqui, eles são sais ácidos. Tranquilo? Então eu preciso de um meio que permita a condução de corrente elétrica, que conduza elétrons. Eu preciso então de uma solução eletrolítica. No caso da pilha seca, isso é uma pasta geralmente constituída a partir de cloreto de amônio e cloreto de zinco. Então essa pilha comum, a pilha seca, a pilha Leclanché, ela é uma pilha ácida. E a gente sabe que os metais se corroem mais rapidamente em soluções ácidas. Então, para que a pilha pudesse durar um pouco mais, ao invés de usar estes sais ácidos, a gente usa um sal alcalino, ou uma base, na verdade, tornando a pilha com maior durabilidade e maior estabilidade, já que eu estou usando um eletrólito básico ao invés de um eletrólito ácido. A pilha de óxido de prata é aquelas pilhazinhas, pessoal, achatadinhas assim, ó. Aquelas que a gente usa em calculadora
usa em relógio de pulso, tá? Aquelas pilhazinhas pequenininhas, redondinhas, essas são as pilhas de óxido de prata. A bateria de níquel e cádmio, você já pode ter visto em algum brinquedo eletroeletrônico, às vezes em telefones fixos assim. Você já deve ter visto aquela que ela vem assim, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui eu venho o circuito na qual se conecta aqui o polo positivo e negativo. Aqui dentro tem ensacadinho já 4 pilhas de NiCad, que a gente fala, né? É muito comum aparecer assim, ó, níquel e cádmio. NiCd ou NiCad. Ela já vem dentro geralmente de um pacotinho azulzinho, já embalada as 4 pilhas ligadas em série, formando uma bateria. A bateria de íon de lítio é a bateria que a gente tem no notebook, tá? Aquelas baterias de lítio no celular também, tá? E as células combustíveis são as células de hidrogênio. Então, com essa apresentação prévia, bem resumida, vamos às alternativas. A primeira aqui. É uma das melhores opções de sistemas recarregáveis. O que a gente mais recarrega hoje em dia são os celulares. E essas pilhas, baterias de celulares, são feitas de íons de lítio, número 5. Apresenta cádmio em sua composição, um metal que é tóxico para o meio ambiente. Se tem cádmio, só pode ser uma bateria de níquel e cádmio, número 4. Próxima, o meio básico, e a gente sabe que a palavra básico é sinônimo de alcalino. Faz com que o seu eletrodo tenha um desgaste mais lento comparado às pilhas comuns. Uma pilha alcalina vai durar mais do que uma pilha comum, porque ela tem um eletrólito básico que faz com que o desgaste do envoltório de zinco, que é o ânodo, seja mais lento. Então, eu estou falando de uma pilha alcalina, número 2. O hidrogênio é o seu principal combustível. Estou falando de uma célula de combustível. Conhecida como pilha de Leclanché, é formada por um invólucro externo de zinco. A gente fez uma aulinha sobre ela, em que eu abri uma pilha de Leclanché. Vou até colocar depois o link para vocês aqui. Tá? A pilha de Leclanché é a pilha comum, ou também chamada de pilha seca. Que ela não é seca, né? Ela pode ter uma pasta que até extravasa, só que ela não é aquelas pilhas em solução líquida como as pilhas de Daniell foram propostas em 1828, se eu não me engano. É formada por um ânodo de grafite e um cátodo de óxido de cobalto litiado. Óxido de cobalto com lítio, então é uma bateria de íons lítio. Número 5. O meio básico aumenta em até 5 vezes a sua durabilidade. O meio básico é o meio alcalino, então estou dentro de uma pilha, o quê? Pilha alcalina. O ânodo é formado por cádmio metálico, o cátodo por óxido de níquel 4 e o meio eletrolítico é fortemente alcalino. Eu estou diante, então, de uma bateria formada de cádmio e de níquel. É uma bateria de níquel e cádmio. É leve, pequena e tem grande capacidade de energia para o seu tamanho. Se ela é leve e pequena, eu uso ela em calculadora, em relógios. Eu estou diante de uma pilha de óxido de prata, número 3. O eletrodo negativo, o ânodo, é feito de zinco. E o eletrodo positivo de óxido de prata. Então, eu estou novamente diante de uma bateria, de uma pilha de óxido de prata, número 3. Tranquilo, galera? Essas são as principais pilhas e baterias que a gente tem utilização no dia a dia. Eu vou deixar o link para vocês agora daquela aula prática na qual eu demonstro uma reação de oxidação e eu abro para vocês verem internamente como é
uma bateria. E como é uma pilha comum, ou pilha seca, ou pilha de Leclanché, aquela pilha cuja o meio eletrolítico é feito por cloreto de amônio e cloreto de zinco, que são sais ácidos. Não tem a durabilidade de uma pilha alcalina, que por ser o meio básico faz com que o seu eletrodo tenha um desgaste mais lento do que comparado às pilhas comuns. Fechou? Segue o link aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!